Olá, ciborgues conectados? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de restrições produtivas e como elas impactam o desempenho da sua indústria. Bom, restrições são basicamente qualquer fator ou elemento que impedem um sistema de atingir um nível superior de performance. Ou seja, numa indústria, se não é a demanda, é o que limita a nossa capacidade de produzir infinitamente. Isso seria a nossa restrição produtiva. E bom, os sistemas APS, eles justamente se destacam por trabalhar com a lógica de capacidade finita de produção, considerando todas as restrições produtivas que existem dentro de um sistema. E basicamente a gente divide as restrições em dois tipos, né? Restrições primárias ou restrições secundárias, as quais também podem ser chamadas de recursos primários, secundários. A primária é normalmente quem dita o ritmo de produção, ou seja, quem executa, né, a produção em si. Normalmente são as máquinas, postos operativos, células, bancadas, linhas de produção. Essas são as restrições primárias. E o gráfico de Gantt é a melhor maneira de representar uma restrição primária, pois ele respeita a lógica de capacidade finita, não deixando com que possamos programar duas operações ao mesmo tempo em um mesmo recurso. Nesse gráfico de Gantt, nós podemos programar inúmeras operações, alocando elas dos recursos e sabendo exatamente quando que nós vamos conseguir entregar cada ordem, cada operação, cada produto, né, no final do nosso sistema produtivo. Já as restrições secundárias são aquelas que se sobrepõem às limitações das primárias, ou seja, é aquelas que podem estragar todo o trabalho que você fez enquanto só olhava para as máquinas e postos primários. Por exemplo, são ferramentas, são mão de obra de operadores ou mecânicos de ajuste de máquina, espaço físico, entre outras opções. Por exemplo, se nós temos duas operações e duas máquinas para programar essas operações, por mais que nós tenhamos uma urgência e queremos programar as duas simultaneamente em cada uma das máquinas, elas até podem ser produtos diferentes, mas se por um acaso elas utilizarem uma mesma ferramenta ou precisarem de uma mesma pessoa, de uma mão de obra, elas não vão conseguir ser programadas ao mesmo tempo, né? Na prática, a fábrica não vai conseguir fazer isso simultaneamente, e isso limita a nossa capacidade. Então, dessa forma, a gente tem que deslocar essas operações para que elas sejam feitas em momentos distintos, sejam em duas máquinas mesmo, ou agrupar elas em uma máquina só, né? Então, dessa forma, a gente precisa enxergar sempre os impactos dessas restrições na nossa programação. E bom, podemos ter diversas restrições. E qualquer impacto de uma restrição em uma determinada operação gera um efeito cascata nas demais operações posteriores, em outros setores dentro da fábrica ou até em outras fábricas. Meu amigo, programar uma fábrica não é nada simples. E é para tratar essa complexidade que existem os sistemas APS, que justamente realizam uma programação com capacidade finita, com uma alta capacidade computacional, utilizando heurísticas, sincronizando as operações, a fim de ter uma programação fidedigna à real capacidade, à verdadeira capacidade de uma fábrica. E por isso que é muito importante o uso de um APS para que a gente possa realizar a programação da produção. E chegamos ao final de mais um episódio. E aí, gostou? Se curtiu, nos segue nas redes sociais, se inscreve no nosso blog e fica de olho no nosso próximo episódio em que a gente vai falar sobre MRP e por que ele sozinho é ultrapassado. Então, fica de olho e até a próxima!